O que é mediunidade? Quais são as pessoas que são escolhidas para ser médiums? Se você tem essas dúvidas, fica aqui comigo que hoje eu vou te explicar na nossa segunda aula do Despertar Espiritual. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro maravilhoso na nossa semana do Despertar Espiritual. Hoje, na nossa segunda aula, com o tema mediunidade. Para você que está chegando agora no meu canal, eu sou o Fernando Lonan, ocultista e escritor, e eu venho aqui te explicar, compartilhar os diversos anos que eu tenho de experiência dentro da espiritualidade vivenciada, maneiras de como você pode também despertar a sua espiritualidade e ser uma pessoa mais feliz e realizada. Que coisa boa! E hoje vamos falar de mediunidade, um tema que muita gente já conhece, mas ainda tem muitas dúvidas, porque sempre tem aquela questão: será que eu sou médium? Será que é coisa da minha cabeça? Médium é só os escolhidos. E nessa aula eu estarei explicando para vocês todos os detalhes sobre mediunidade. Mas antes, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no meu canal e também ativar o sino para que você fique por dentro de todas as aulas que eu disponibilizo aqui especialmente para vocês. Mediunidade. Muita gente acha que mediunidade é um dom, algo sagrado, alguém escolhido na Terra encarnada para manifestar os seus dons mediúnicos. Mas, na verdade, a espiritualidade já nos diz e nos ensina: mediunidade é para todos. Sabe por quê? Porque todo mundo é médium. É isso mesmo. Vamos já começar quebrando paradigmas. Eu sou médium, vocês que estão assistindo são médiums, todas as pessoas que existem são médiums. A diferença é uma: cada pessoa tem o seu despertar, a sua conexão mais desenvolvida, o que torna esse indivíduo médium mais desenvolvido. Mas todo mundo é médium e não existe médium mais forte, médium mais fraco. Tudo isso, até voltando para a nossa aula anterior, estamos falando de níveis de densidade ou mesmo níveis de expansão, na qual pessoas assim como eu, que nasceram dentro da espiritualidade, teve maior facilidade para despertar essa mediunidade mais cedo. Eu comecei em torno dos meus 8 anos de idade realmente a manifestar as mediunidades, tanto de clarividência quanto de incorporação. E isso também não é uma regra, pois a mediunidade, numa maneira geral e explicativa, nada mais é do que a conexão com a espiritualidade. É você se tornando uno com a espiritualidade. Seja hoje, seja amanhã, seja talvez numa próxima encarnação. Mas todo mundo vai desenvolver, todo mundo vai expandir, e a mediunidade é o nosso assinado de que a nossa espiritualidade está conectada com a gente. E sobre os tipos de mediunidade, será que é um dom? Será que aquela pessoa é superdotada? Não, gente. Todo mundo pode despertar qualquer mediunidade. Claro que devido à experiência de outras vidas, a espiritualidade já trago na bagagem quando encarnamos aqui, as mediunidades se manifestam. Mas não é algo que a pessoa nasceu com aquilo e é aquele ponto final. Ela pode, no decorrer da sua vida, despertar diversos outros tipos de mediunidade. E pode ser que muitos de vocês que estão assistindo essa aula já tenham a mediunidade desperta e ainda não percebeu, porque acha que a mediunidade ela é característica. Ou é incorporação, ou é psicografia, ou é clarividência. Mas a mediunidade ela pode manifestar para nós de diversas maneiras.
catalogado devido a diversos estudos, inclusive junto a cientistas, nós temos mais de 300 tipos de mediunidades já catalogadas. Fora que tem uma que todo mundo tem: intuição. É isso mesmo. Intuição é um tipo de mediunidade. Porque o que é essa intuição? Quando temos a sensação, será que eu devo ir, será que eu não devo, tenho um bom pressentimento sobre isso, algo do tipo, na verdade estamos falando da intuição, que é nada mais do que a nossa conexão com a centelha divina, ou também chamado de Atma, eu superior ou espírito. E essa centelha divina nada mais é do que a conexão, o elo de ligação entre nós, aqui encarnados, e a criação, como parte, um fio que nos liga, mas não separados, pois toda essa forma sagrada da criação, lembrando, está dentro de nós, porque nós somos parte. Nós todos somos sagrados. E essa mediunidade, a intuição, ela tem esse poder de nos dar orientações no decorrer da nossa vida. Mesmo aquela mãe que fala: olha, leva a blusa que vai chover, leva um guarda-chuva, ou mesmo, olha, se eu fosse você, eu não iria nisso porque eu tô com um pressentimento de que não vai ser legal. Tudo isso é intuição. E quando a gente começa a ouvir, a despertar a nossa intuição, nós automaticamente vamos despertando para outros tipos de mediunidade. É claro que tem muitas pessoas que já nascem e no decorrer da sua infância já começa a manifestar mediunidade. Uma clássica: amigo imaginário. Todas as crianças já tiveram seus amiguinhos imaginários. E isso nada mais é do que uma mediunidade. Estamos falando da clarividência, que pode ser um mentor, pode ser a própria essência da criança. Por quê? Porque a criança está mais tempo ainda conectada com a espiritualidade do que nós no decorrer da vida na fase adulta. A criança acabou de chegar da espiritualidade. Então ela está mais próximo da espiritualidade do que do plano encarnatório. E no decorrer da vida, essa criança vai adquirindo paradigmas, crenças, a educação, ou mesmo os conceitos que são instruídos pelos seus pais. E isso vai se perdendo, mas se perdendo não do jeito que fecha, e sim no sentido que a criança vai mudando o seu direcionamento e ela acaba não ficando tão próxima dessa espiritualidade. E já falando disso, é algo muito interessante. Eu, em muitos atendimentos que eu já fiz de tarô, muitas pessoas chegam para mim e perguntam: eu queria saber se a minha mediunidade ainda está fechada. Aí eu olho, eu penso, eu falo: como assim? Não, porque eu era pequeno, eu tinha muitas coisas, acontecia muitas coisas, eu fui num lugar X, Y e fechou a minha mediunidade. Aí eu penso exatamente na hora: não faça isso. Porque o que acontece, gente? A prática de fechar a mediunidade, ela não existe. O que acontece é o afastamento da espiritualidade. Tá? Porque ninguém fecha a mediunidade porque não é algo que se abre, é algo nato, é como a nossa genética já está em nós, é imutável. A pessoa ela opta por não desenvolver. Só que ainda por causa da crença limitante, que os paradigmas que são ditos: ah, você é médium e agora a sua vida acabou, você vai ter que trabalhar com isso, você vai ter que dedicar sua vida a isso. Ou, nossa, agora você está perdido porque sua vida vai desandar, porque quem trabalha com mediunidade sempre está com problemas. E a gente escuta diversas coisas no decorrer da nossa vida sobre a mediunidade. De repente, até com caráter de assustar, porque conexão espiritual é libertador. E, logicamente, a liberdade para muitos não é algo bom, porque a mediunidade vem junto com a espiritualidade, que vem também com o conhecimento. E conhecimento liberta. Aí essa pessoa se afasta da mediunidade, ela deixa: não, meu corpo está fechado, mediunidade nada mais acontece, nada mais pega. Mas na verdade,
esse indivíduo, ele acabou de se afastar da espiritualidade. Ele estava no seu processo de expansão e, pum, regrediu. Voltou para o início do jogo. E então, gente, entender a mediunidade é uma coisa muito simples. Muito, muito simples. Primeiro, a mediunidade não te faz algo ruim. Que nem tem muita gente que tem medo de mediunidade. Ah, vou dar o meu exemplo, né? Que eu sou um médium de incorporação desde que eu me entendo por gente. Tem muita gente que fala, não, Deus me livre ser médium, vai que eu incorporo aí do nada. Enfim, gente, a espiritualidade não vai fazer isso com a gente. Os mentores também não irão fazer isso com a gente. Lógico que existem energias de densidade negativa que podem entrar em conexão com a sua energia e vibrar na sua energia junto contigo, fazendo com que manifeste momentos inoportunos, por exemplo, numa festa, num bar, na rua. Mas a espiritualidade, o lado benéfico da espiritualidade, não quer isso de nós e isso não vai acontecer. Mas uma coisa eu também digo, as pessoas que têm a mediunidade descontrolada e acabam atraindo obsessores, sofredores, energias negativas, ela está atraindo porque ela está vibrando nessa energia. É isso mesmo, gente. Não tem uma pessoa que está positiva, feliz com a vida, grato por tudo que tem, feliz no relacionamento, no trabalho, em vários aspectos da vida, mesmo que ainda tenha algumas dificuldades, mas a maioria é positivo, ela não vai vibrar negativo a ponto de atrair um espírito desse. Esse é o grande detalhe. Não tem como uma pessoa positiva atrair uma coisa negativa. Tanto que muita gente me pergunta, alô, não, o que eu posso fazer para me proteger na espiritualidade, na mediunidade? Claro, nós temos diversas ferramentas, temos amuletos, temos símbolos de proteção, banhos energéticos, rituais, uma infinidade de coisas que podemos fazer para nos proteger espiritualmente. Mas a primeira proteção, ela começa na mente, no nosso aspecto mental. Voltando na aula passada, por isso que a primeira aula introdutória, ela foi muito importante para dar base de todos os outros conceitos que iremos falar no decorrer dessa semana. Mas afinal de contas, Lonan, eu sou médium ou não? Todo mundo é. Como que eu desperto, então, essa mediunidade? Conexão com a espiritualidade, encontrando o seu caminho espiritual. Aí tem muita gente também que me pergunta, tá, eu despertei minha mediunidade, eu tenho que ir num terreiro, tenho que ir num centro, tenho que participar de algum grupo? Não, gente. Se a pessoa deseja, aí é por escolha dela. Eu já passei por todos esses caminhos, tive minha casa espiritual também, que passou no decorrer de 14 anos mais de 800 médiums. Então eu tive todo esse caminho que passou na minha vida também. Mas não é uma regra a pessoa que trabalha, que desperta a mediunidade, ir para um lugar e trabalhar. Porque nós temos médiums despertos e a pessoa nem sabe que é médicos, enfermeiros, advogados, faxineiros, costureiras, gente de todas as profissões, de todos os lugares. Porque a mediunidade é a conexão com a sua espiritualidade. E através dessa mediunidade, você expande promovendo para outras pessoas o benefício do bem e da espiritualidade. Logo, a expansão da consciência associada com a mediunidade é no dia a dia. Não é simplesmente na hora que está lá tocando um tambor, na hora que está em meditação concentrando num grupo, dentro de um ritual, seja da Wicca, seja da feitiçaria, enfim. A mediunidade, ela é o dia a dia. Como? Vendo as coisas de uma maneira mais positiva, tendo facilidade para atrair o que deseja, tendo uma maior flexibilidade de manifestar os desejos, e tudo isso, gente, já quebrando aquela ideia de que médium é para trabalhar para os outros. Que é o maior erro, a pessoa fica com medo de despertar essa mediunidade, porque ela acha que a partir do momento que ela despertar a mediunidade,
ela obrigatoriamente vai ter que trabalhar para o outro. E isso está errado. O que é correto a ser feito com a mediunidade é, primeiro, trabalhar para nós mesmos. É utilizar a energia, a sabedoria que a mediunidade traz para nós, que é essa conexão com o sagrado. Logo, diversas informações no banco de dados espiritual vêm até nós, primeiramente para o nosso benefício, para a nossa vida, para a nossa felicidade plena. Que aí depois disso, automaticamente, começa a se expandir para as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, não faz sentido uma pessoa com a mediunidade desenvolvida, desperta, já entendendo, já tendo contato com seus mentores, enfim, tá ali num trabalho ajudando uma pessoa através junto com os mentores, a encontrar o amor da vida e essa pessoa tem um relacionamento destruído. Ou essa pessoa está ajudando alguém a encontrar um trabalho, ter mais dinheiro e a vida dessa pessoa está com dívida a passando da cabeça. Vocês entendem como a mediunidade ela ganhou nomenclaturas errôneas no decorrer da história? Porque, na verdade, não faz sentido. Eu sempre sigo aquela teoria, só podemos dar aquilo que nós temos. Seja de forma física ou mesmo de forma espiritual. Então não tem como ajudar alguém na prosperidade se sua vida está ruim. Primeiro, cuide da sua vida. Depois você pode ajudar outros. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Porque seria meio que contraditório utilizarmos a mediunidade, a espiritualidade a favor do outro e não usarmos a nosso próprio favor. Onde estaria então todo o nosso processo de expansão nessa história? Onde estaria as infinitas possibilidades de crescimento, de valorização, de ganhos, de realizações? Ficaria debaixo do tapete. E isso, na verdade, é completamente o oposto. Mas eu também entendo o porquê que isso acontece. É porque existiu, em algum momento da história, a questão da humildade, onde a pessoa que não tem nada, ela é humilde. A pessoa que tem tudo, ela é soberba. E, gente, isso é crença limitante. Porque a humildade existe tanto no menos favorecido até no milionário. Do mesmo jeito que a avareza ou mesmo a soberba, ela pode existir no milionário como na pessoa que está passando necessidade. Porque a humildade é uma atitude e não um status social ou econômico. Então, a pessoa que tem a mediunidade, ela tem que pensar sim que aquela mediunidade é para a vida dela, para ela ser feliz, para ela conquistar tudo o que deseja. E, gente, eu anos atrás, muitos anos atrás, eu achava que mediunidade era abdicar de tudo. Eu passava dificuldade, eu passava situações até negativas, financeiras, afetivas, e eu pensava que isso era normal, porque não, é porque eu sou médium, então eu estou fazendo tudo pelos outros, porque o meu serviço é fazer tudo pelos outros. Não, isso está errado. Eu tenho que fazer para mim. Quando eu despertei essa consciência, virei essa chave, que a mediunidade é primeiro para beneficiar a minha vida só subiu. E olha que interessante, a vida de todo mundo que estava perto de mim também começou a progredir. Porque o bem multiplica, a energia positiva multiplica, a negativa também. Mas é muito melhor multiplicar a positiva, concordam? Então, entender sobre esses aspectos de mediunidade, antes até de falarmos sobre os diversos tipos de mediunidade que temos, vale lembrar que é importante o quê? Você que está me assistindo é médium. E o que é mediunidade? Algumas afirmações de que você está conectado com a espiritualidade. Simples assim, direto assim. Tem maneira de despertar essa mediunidade? Claro que tem. E nessa aula, obviamente, eu estarei explicando para vocês. Mas antes, não esqueçam de entrar no grupo fechado Escola de Ocultismo Moderno no WhatsApp
com o link na descrição, justamente para você ter acesso a todos os materiais, as apostilas que eu desenvolvi para essa nossa semana de aulas, para que você estude aqui comigo através do vídeo e possa ter esse material para imprimir, ler quantas vezes você desejar, porque conhecimento é libertador. Na apostila que eu estarei disponibilizando para vocês amanhã, tem todos os detalhes sobre mediunidades e tipos de mediunidade. Hoje aqui na aula, eu quero falar com vocês de uma maneira mais ampla. Primeiro, não existe mediunidade mais forte ou mais fraca. Vamos tirar essa crença limitante e esse paradigma de nossas vidas. Todas as mediunidades são extremamente importantes e todas elas têm a sua função. E cada um manifesta o seu tipo de mediunidade de acordo com a sua espiritualidade. Pois, como eu disse, apesar de sermos todos um, cada um tem a sua história e o seu processo de expansão de consciência. Da mesma maneira, cada um terá o seu tipo de mediunidade. E entender sobre a mediunidade vai além de simplesmente ter contato com mentores, porque nós todos temos mentores, mas essa aula, aguarde que vai chegar ainda nessa semana que eu falarei somente sobre os mentores espirituais. Todos nós temos, e você pode ser médium além de todas as categorias de trabalho, de vida, o que você faz, como também através de coisas relacionadas à espiritualidade, como por exemplo, a pessoa que é tarólogo, lê cartas, cartomante, enfim, todos eles também são médiums. A pessoa que pratica cura, que seja através do reiki, seja através das práticas messiânicas, enfim, também é médium. A pessoa que pratica meditação, yoga, também é médium. A pessoa que vai lá no terreiro, seja no candomblé, na umbanda, seja no catimbó, seja no toré, todos eles também são médiums. Pode ser que esteja na igreja e também é médium. O que eu quero trazer para vocês, meus queridos, é que mediunidade é algo que acontece naturalmente. E quais são as melhores práticas para despertar a mediunidade? Meditação, positivismo e ser grato e feliz por tudo que você tem e é na sua vida. Peraí, então não tem um ritual, não tem uma prática? Tem, mas a base são essas que eu trouxe para vocês. Que inclusive tem o link aqui na descrição dessa nossa aula de uma meditação para aumentar a conexão espiritual e despertar a mediunidade. Então depois dessa aula, podem ir lá fazer a meditação de vocês na hora de dormir, que vai com certeza ampliar os seus aspectos mediúnicos. E falando já em hora de dormir, é muito interessante porque tem mediunidades que vêm, por exemplo, através dos sonhos. Tem pessoas que têm a sensibilidade também de estar no ambiente e identificar as energias. Tem pessoas que têm feeling, ou seja, têm a percepção que conseguem enxergar a cor da aura, da vibração do indivíduo. Outros enxergam espíritos da mesma maneira, pois todos somos espíritos. O que difere é que alguns estão encarnados, outros desencarnados. Outros já conseguem manifestar de forma ânima ou animismo a incorporação, que é a aproximação de um mentor e manifesta através dos seus trejeitos. Gente, é uma infinidade de possibilidades. Escutar mensagens e psicografar, ou mesmo ler, cantar músicas. Tem muitos médiuns que estão na música, que quando você presta atenção na letra, você fala, uau, isso é completamente expansão de consciência. Mas, numa maneira geral, a mediunidade é uma ferramenta para te tornar feliz, para que seus dias sejam mais leves, para que você possa realizar os seus sonhos. E a mediunidade vai fazer o quê? Aumenta o tubo, porque o que acontece? Existe a pessoa que tem a dificuldade de conexão com a espiritualidade. Então, na verdade, esse tubo está entupido. Esse canal está bloqueado.
E conforme vai desbloqueando, a mediunidade vai aflorando. E quanto mais aflorada essa mediunidade, mais desobstruído está esse canal de conexão com a espiritualidade de uma maneira geral, que é uma conexão direta com a criação, porque todos nós temos e nós precisamos admitir isso e aceitar, porque todos nós somos sagrados, partes do todo. Ponto. Não há processo seletivo. O famoso que se diz: Deus não quer isso na minha vida. Deus não. Se eu só vou ter se Deus quiser. Gente, essas frases altamente excluídas. Elas te excluem das possibilidades que todos nós já temos. Nós somos herdeiros da criação. Logo, se a gente observa tudo que existe ao nosso redor, é muito próspero e abundante, porque nós também somos herdeiros. Então, por que nós não seremos prósperos e abundantes como todo? Fica essa pergunta para vocês refletirem. E outras coisas que nós vamos despertando com a mediunidade é o trabalho para a nossa vida, fazer as coisas de maneira mais simples, viver com plenitude e iluminação. Gente, desde o dia que eu tive esse start de que a mediunidade é para me tornar uma pessoa feliz e realizada, é um alívio, é uma sensação tão boa você saber que a sua vida vai mudar pelas suas atitudes, que ninguém terá o poder, seja econômico, seja política, seja lá o que for, tem poder sobre a sua felicidade. Você é responsável pela sua felicidade. E ter esse poder na mão é libertador. E a mediunidade, ela vem o quê? Mostrando maneiras de como você pode chegar nisso. Práticas, receber intuições, receber canalizações, percepções que façam o seu caminho ser mais leve. Por exemplo, vai abrir uma empresa. Aí vai lá visitar o prédio, o estabelecimento para alugar, para abrir sua empresa. Quando a sua mediunidade está desperta, você vai chegar lá e falar: aqui não vai ser legal para minha empresa. Ou seja, essa mediunidade te preveniu de você alugar um estabelecimento, num comércio, de repente um trabalho que não daria certo naquele lugar, te levando para prejuízos ou mesmo até falência. E tudo isso foi evitado pelo simples fato de você estar conectado com a espiritualidade através da sua mediunidade. E o mesmo pode ser direcionado para relacionamentos, problemas de saúde. Gente, dentro da mediunidade, nós temos algumas práticas que nós fazemos um scanner no nosso corpo. Dr. Tom Campbell, ex-físico da NASA, que também hoje fala sobre práticas de consciência, de despertar da espiritualidade, também afirma isso, que nós podemos ter um scanner, fazer uma autoanálise e nós podemos encontrar pontos em nosso corpo que precisam de tratamento. Lógico, isso não dispensa serviços de saúde, mas a gente consegue ter medidas preventivas perante o nosso corpo, porque o autoconhecimento, se autoconhecer, é libertador. E além de ser libertador, você pode evitar diversas coisas a ficarem piores no futuro. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês são aspectos mediúnicos, são forças mediúnicas que podem te ajudar e ajudam a sua vida a ser mais leve. E, logicamente, lembrando, todos são médiuns. Qual a diferença entre todos nós? Os níveis já despertos, os véus que foram eliminados do conhecimento e nós começamos a interagir com essa espiritualidade, porque nós não estamos para o serviço da espiritualidade, nós estamos com a espiritualidade, que é algo que acaba bloqueando muito a mediunidade. A ideia é: eu tenho que fazer isso para a minha espiritualidade, como se fosse uma cobrança, uma dívida, um problema a ser resolvido kármico. E não, gente.
Isso é o que colocaram na cabeça das pessoas no decorrer dos anos. A nossa espiritualidade, a nossa mediunidade é um ato de estar com o sagrado, com a energia, vibrando com a energia e não para a serviço da energia. Porque a energia, a criação está expandindo. E nós também, nós fazemos parte dessa criação. Como os animais, como as plantas, como tudo que existe. E qual é a nossa única responsabilidade? Expandir. E o que é essa expansão? Ser feliz, ser realizado, ser leve, ser iluminado, ver beleza em tudo que existe. E esse é um grande processo mediúnico que acaba despertando quando ganhamos essa consciência de que tudo é maravilhoso. A ótica, a maneira que enxergamos, também depende da gente. Que não adianta querer despertar a mediunidade. Eu cansei de ver isso no decorrer da minha vida, principalmente nos meus atendimentos, nas mentorias que eu disponibilizo com tarô. As pessoas chegam, eu queria tanto entender a minha mediunidade, porque sabem que eu já sou um médium desperto há muitos anos, e me fazem essas perguntas. Eu queria muito despertar minha mediunidade, mas eu não sei como. Aí você vai conversando com a pessoa xinga o chefe, fala palavras horríveis para as pessoas na rua, tá no trânsito, xinga todo mundo, tem problema, fala mal de todo mundo da família, gente. Todas essas atitudes vão refletir na sua vida externa. E, obviamente, o que você verá não serão coisas boas, porque você não está manifestando coisas boas. E, obviamente, esse canal que abriria para a mediunidade, ele vai se estreitando, estreitando e depois fica totalmente bloqueado, porque não está na mesma vibração da espiritualidade, já que a espiritualidade, os mentores, todas as consciências, elas vibram no positivo, no que é bom, no que é legal para a vida. Essas atitudes negativas, sem dúvida nenhuma, só irá trazer o quê? O reflexo. É o mesmo que diz no livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Não adianta plantar cardos pensando em colher figo. Se você planta laranja, você não vai colher abacaxi. E isso é a vida. Se você quer uma espiritualidade ali junto com você, a mediunidade expandindo, você conectado, conectada com o sagrado, precisa se começar a mudar atitudes internas, aspectos mentais e vibração. E essa mudança, dia a dia, pode ter certeza que a sua mediunidade vai expandir. E se surgir aquela dúvida, nossa, agora minha mediunidade expandiu porque eu segui as dicas do Lonan. Eu agora tenho que ir no lugar para trabalhar isso? Sim e não, depende de você. Nós hoje em dia, felizmente, nós temos muitos livros, nós temos diversas palestras e cursos sobre. Tem aqui a Escola de Ocultismo Moderno, que se você ainda não fez a inscrição e ativou o sininho, é o momento para que você não perca nenhum conteúdo. Aqui no meu canal tem mais de 500 vídeos falando sobre espiritualidade. Por isso que o nome é Escola de Ocultismo Moderno. Então não esqueça de dar uma vasculhada aqui no meu canal, que terá muito conteúdo para te ajudar no seu processo de expansão e também conexão com a espiritualidade. E por fim, em resumo, a mediunidade nada mais é do que o ato da espiritualidade expandida. Expandiu a espiritualidade, desperta-se a mediunidade. Se você já tem a mediunidade desperta, desculpe, pode ter certeza que a sua espiritualidade já está bem fluente na sua vida. E quanto mais mediunidades, mais a sua intuição, mais a sua conexão com o sagrado fica forte, mais fácil e mais leve a sua vida se torna. Meus queridos, minhas queridas, que aula gostosa foi essa com vocês? Segunda aula da nossa semana do Despertar Espiritual. Já vou dar um spoiler de amanhã.
amanhã na nossa aula vamos falar sobre oráculos, baralho cigano, tarô, moedas, dominó, dados, búzios. Gente, vou falar sobre diversos oráculos que também são ferramentas para nos conectarmos com a espiritualidade. E tem um detalhe, você ao vivo poderá tirar as suas perguntas, fazer a sua pergunta com algum dos oráculos que eu estiver. Essa notícia é boa, né? Então amanhã, ao vivo com vocês, estarei falando sobre os oráculos e terá tiragem de oráculo, leitura de oráculos ao vivo, respondendo as suas perguntas. Então, não perca a nossa terceira aula da semana do Despertar Espiritual. Imensa gratidão por esse encontro, muito feliz de estar aqui com todos vocês. Um grande beijo e vejo vocês amanhã na nossa terceira aula falando sobre os oráculos. Tchau, tchau!